de todos os presentes e cumprimento a equipa do projeto da qual faço parte da realização destas jornadas, que estão a correr muito bem e que vão ao encontro precisamente das expectativas e dos objetivos a que nos tínhamos proposto. Como disse o professor Fernando Branco no início, os temas aqui trazidos nesta mesa são bastante diferentes e eu vou-me focar mais numa dimensão institucional que hoje em dia é um bocadinho esquecida e pouco tratada pelos investigadores. Concretamente, vou-me debruçar sobre o que foi legislado sobre assistência social em Portugal entre 43 e 63 e vou fazer a observação a partir do que foram os debates travados na Assembleia Nacional a propósito de duas propostas de lei apresentadas. A primeira, o Estatuto da Assistência Social de 44, que vai dar depois origem à Lei 1998, de 15 de maio de 45, e o Estatuto de Saúde e Assistência de 1963, que originou a Lei 2120, de 19 de julho de 63. A exposição acompanhará as discussões parlamentares sobre as responsabilidades do Estado e da Igreja Católica na prestação direta da assistência e, por fim, tentarei apurar se a regulamentação que foi estabelecida favoreceu ou não a autonomia da Igreja Católica. O Estado Novo teve uma questão social permanentemente à semelhança de outras questões, a questão religiosa, a questão do regime. O problema social esteve sempre em mutação, mas esteve sempre presente. Durante a Segunda Guerra Mundial, à medida que se caminha para o final da guerra e se percebe que a solução do conflito seria o triunfo das democracias ocidentais, por via da vitória aliada, Salazar torna a ocupar-se da questão social. E a estratégia que vai desenvolver tem como intenção melhorar a imagem do governo nas relações estabelecidas com o mundo laboral. Tratava-se, sobretudo, de suavizar os protestos que tinham ocorrido no verão de 43 e que se faziam sentir ainda na primavera de 44, em meios populares e urbanos, sobretudo contra a carestia de vida, a falta de géneros de primeira necessidade e as desigualdades sociais acentuadas por uma política económica de guerra. Neste sentido, e não obstante a violenta repressão que alguns meses depois, em maio de 44, o governo exerceu sobre o movimento grevista, Salazar optou por fazer uma negociação de novos contratos coletivos de trabalho e por apresentar a primeira lei de assistência social do Estado Novo. Em 24 de fevereiro de 44, foi submetida à Assembleia Nacional a proposta de lei sobre o Estatuto de Assistência Social, elaborada pelo Secretário de Estado da Assistência Social, Joaquim Diniz da Fonseca. A proposta cometia a responsabilidade e iniciativa particulares à atividade assistencial, cuja valorização assentava na experiência da tradição secular do papel dessas instituições particulares na sociedade portuguesa. Na prestação direta da assistência, reservava ao Estado uma função supletiva, apontando-lhe também uma função orientadora, promotora e tutelar e de inspeção das atividades assistenciais. A ação assistencial devia orientar-se principalmente em ordem à família e a outros agrupamentos sociais, e não ao indivíduo. Estabelecia-se que as atividades de assistência seriam exercidas em coordenação com as de previdência, a fim de favorecer o desenvolvimento da previdência. Visava-se a proteção social da população não abrangida pelo seguro social obrigatório ou pela cobertura de encargos que excedessem os esquemas de previdência obrigatória. As prestações assistenciais pecuniárias e em espécie seriam concedidas mediante prévio inquérito assistencial, que se destinava a comprovar o grau de insuficiência económica e a adaptar as prestações ao condicionalismo económico próprio de cada caso. Destacava-se, por fim, a intensificação de atividades sanitárias de ordem profilática contra a tuberculose, o sazonismo, a malária, o cancro, doenças mentais, doenças de nutrição e de trabalho. Ora, o parecer que a Câmara Corporativa vai elaborar sobre a proposta é relatado por Marcelo Caetano.
e começava por discordar da designação que tinha sido dada à proposta de lei, designadamente a ser-lhe chamado Estatuto. Marcelo alegava que a proposta continha preceitos de aplicação imediata e não meramente inspiradores de novas providências e realçava que convinha ao Estado traçar um plano de ação sobre previdência social, assistência e saúde pública. Defendia que a publicação da proposta constituía uma oportunidade política para o incremento da previdência e da assistência social, sem ser por obediência a qualquer modo de momento. Mostrava-se favorável à extensão da prática de previdência dos tipos corporativo ou mutualista ao maior número de pessoas possível, à construção de casas económicas e ao estudo de uma alimentação racional que fomentasse o fomento agrário, inspirasse o fomento agrário. Segundo o parecer da Câmara Corporativa, a assistência social devia compreender a proteção à maternidade, à primeira infância, aos menores e às mulheres em perigo moral, aos idosos e aos inválidos não garantidos por seguro, aos doentes mentais, cardíacos e diabéticos e ainda encetar uma luta contra a mortalidade infantil, doenças venéreas, tuberculose, doenças infecciosas, sesonismo, lepra e cancro. E ainda fomentar a reabilitação profissional dos deficientes físicos. Logo, cabia ao Estado a responsabilidade na prestação direta da assistência, pertencendo-lhe elaborar um plano das ações assistenciais e de obras públicas necessárias àquelas execuções. Pertencia também ao Estado organizar os serviços gerais da saúde pública, evitando a burocratização e fomentando uma coordenação de todas as atividades públicas e privadas que estivessem dentro das normas de planificação da obra assistencial. O Estado deveria tutelar as iniciativas privadas de assistência, que podiam eventualmente ser subsidiadas. Por fim, Marcelo Caetano preconizava a criação de um Ministério da Assistência Social, apesar de admitir que o preconizado conduziria a um inevitável aumento das despesas com a assistência social. Apesar disso, considerava que não se justificava impor derramas às câmaras municipais ou fazer uma cobrança coerciva das dívidas em instituições de serviços de assistência. Devia, antes, optar-se pela elevação da carga tributária sobre rendimentos financeiros altos. Caso o parecer da Câmara Corporativa não preconizasse uma alteração à política social do regime, talvez a discussão na Assembleia Nacional sobre o Estatuto da Assistência Social tivesse sido uma discussão mais abreviada. A maioria dos deputados, nos debates na generalidade e na especialidade, mostrou-se favorável à aceitação da função supletiva do Estado sobre as iniciativas privadas. Ou seja, mostrava-se mais favorável à proposta de lei e não tanto ao projeto da Câmara Corporativa. Consideravam que o parecer de Marcelo Caetano havia exagerado a ação do Estado e relegado para um plano secundário a benemerência particular. Todavia, foram evitadas críticas explícitas ao parecer redigido por Caetano. Albino dos Reis, que era na altura Presidente da Assembleia Nacional, chegou mesmo a declarar que todos na Assembleia prestavam homenagem ao relator do parecer. E tais cuidados não eram menores nem obedeciam uma retórica parlamentar. Visavam antes evitar que se criasse uma maior polémica pública em torno de Caetano, que já tinha estado no centro das atenções depois de críticas que explicitamente tinham tecido à ação governativa. Ora, os deputados de sensibilidade católica presentes na Assembleia Nacional, como José Maria Braga da Cruz, Ronaldo Araújo, Manuel Múrias, Maria Luísa Vanzela e até o Cónigo Mendes de Matos, foram os que maior identificação revelaram com a proposta de lei de Diniz da Fonseca, que atribuía a primazia da prestação dos serviços assistenciais à iniciativa privada. Da posição que a atividade assistencial merecia do Estado apenas uma tutela auxiliar e de colaboração não centralizadora, resultou que a maioria dos deputados considerou que a proposta de lei apresentava uma solução financeira suficiente para o que se propunha alcançar. Ainda assim, o aumento da despesa pública com as ações assistenciais foi uma preocupação expressa por alguns deputados.
Outros consideraram que se devia desenvolver os serviços de previdência dos organismos corporativos, como forma de reduzir os custos da ação assistencial para o Estado. A acentuada dispersão entre serviços, estabelecimentos e atividades sanitárias, assistenciais e de previdência foi também notada por vários parlamentares, concordando alguns com a planificação pelo Estado das atividades de assistência e com a criação de um Ministério. Outros congratularam-se pelo reconhecimento que a proposta de lei fazia das misericórdias enquanto órgãos coordenadores e supletivos a nível concelhio da assistência materno-infantil e hospitalar. A modernização das misericórdias foi apontada também como uma necessidade. A proposta de lei veio a ser aprovada com pequenas emendas e aditamentos que não alteraram os princípios nela consagrados. Embora o Estatuto da Assistência Social de 44 não conflituasse com os interesses da Igreja Católica, ao confirmar o caráter supletivo do Estado e a preponderância do papel das instituições particulares na prestação direta da assistência, é curioso notar que, durante a sua discussão na Assembleia Nacional, os deputados de sensibilidade católica não trouxeram para o debate o problema jurídico das misericórdias. E este não é um problema menor, porque desde a publicação do Código Administrativo de 40 se vinha gerando alguns atritos entre o Estado e a hierarquia eclesiástica. Este silêncio dos deputados podemos interpretá-lo como as limitações que os trabalhos parlamentares possuíam. Num momento político que era delicado, é provável que o único interesse defensável fosse o papel supletivo do Estado em matéria religiosa e que não se aprofundasse e não se discutisse abertamente uma questão de conflito. Quando, cerca de 20 anos mais tarde, se procedeu à revisão do Estatuto de Assistência Social de 44, as questões relacionadas com o grau de intervenção e competência do Estado nos domínios de assistência e a sua atitude perante as iniciativas e instituições particulares voltaram a ocupar as atenções. Uma proposta de lei para a revisão deste Estatuto, do Estatuto 44, foi apresentada à Câmara Corporativa em abril de 60, pelo então Ministro da Saúde, Henrique Martins de Carvalho. 11 meses depois, publicava-se o parecer da Câmara Corporativa, já em maio de 61, cujo relator fora Joaquim Trigo de Negreiros. Apenas em março de 62, os trabalhos de apresentação da proposta de lei tiveram início na Assembleia Nacional. Este desfazamento temporal justificava-se pela intenção de fazer coincidir o exame na generalidade do novo Estatuto com o da proposta de lei relativa à Previdência Social. Finalmente, a discussão na especialidade do novo Estatuto de Assistência Social ocorreu somente em janeiro de 63, já que a Assembleia Nacional também tinha tido os trabalhos interrompidos e depois disso existira o debate da Lei de Meios. Ora, a proposta governamental do novo Estatuto tinha por objetivo estabelecer os princípios em que deveriam assentar as novas reformas a realizar pelo Ministério da Saúde e Assistência, criado em 58. Vimos que em 44 a ideia do Ministério tinha sido defendida, não tinha sido aprovada e o Ministério é criado em 58. E esta proposta deste novo Estatuto pretendia também estabelecer as novas linhas de uma política nacional de saúde. Comparada com o Estatuto de 44, apresentava esta proposta de lei mais preocupações com a matéria de saúde do que com a matéria de assistência. E nela não figurava nenhum capítulo sobre o combate contra algumas doenças sociais existentes no país, como a lepra ou a tuberculose. Pretendia separar as atribuições da previdência da assistência, a fim de evitar duplicações, estabelecendo o princípio de que a previdência deveria cobrir os riscos pelos quais se responsabilizava. Ainda assim, afirmava-se que o novo Estatuto não decorria de princípios opostos ao anterior e admitia-se que, em alguns casos, se havia optado por uma solução bastante próxima do parecer da Câmara Corporativa de 43, do parecer de Marcelo Caetano. Como, por exemplo, no facto de ser dada preferência às medidas preventivas e recuperadoras sobre as curativas, ou no que se estipulava acerca das responsabilidades financeiras
pelos encargos com atividades de saúde e assistência e no que envolvia a ação das câmaras municipais. No entanto, nesta nova proposta de lei, era já notória a influência das recomendações da Organização Mundial de Saúde e do ECOSOC, no que respeitava à intenção de criar uma Direção-Geral dos Hospitais e orientar as Direções Gerais para funções específicas e de caráter técnico, para o estabelecimento e organização de carreiras de médicos e técnicos vários e de transformar os hospitais em unidades polivalentes. Antecipando possíveis resistências às novidades inclusas no projeto, o legislador da proposta de lei assegurava que havia procurado seguir o internacionalismo no melhor estudo da solução e o nacionalismo na melhor forma de executar, e rejeitava qualquer acusação de estatismo na prestação da assistência, num estatuto que atribui às misericórdias funções de uma amplitude que há muito não têm e que, em certos casos, talvez até nunca tenham tido. Esta proposta de lei bebia influência no que tinha sido o 4º Congresso das Misericórdias em 58, peço desculpa. O parecer da Câmara Corporativa sobre o Estatuto de Assistência, sobre este Estatuto de 63, não vai ser contrário aos princípios contidos na proposta governamental. Ao contrário do que tinha acontecido em 44, em que a Câmara Corporativa tinha tido uma posição contrária à proposta de lei, aqui há uma sintonia. Mas a Câmara vai chamar a atenção para não se enfatizar, para a necessidade de não se enfatizar demasiado as modernizações previstas e para a necessidade de se acentuar tudo se inscrevia numa linha de continuidade com o que tinha sido estabelecida em 44. A Câmara vai reconhecer que cabia ao Estado a orientação da política de assistência e a execução desta, a organização dos planos e a coordenação dos serviços de atividade, incluindo os realizados pela iniciativa privada. Considerava que aos particulares competia a realização prática daqueles princípios e advogava que devia ser dada maior liberdade às iniciativas particulares no que dissesse respeito à assistência. Ainda assim, não deixava de registar que a ação do Estado era supletiva das iniciativas particulares. A Câmara Corporativa mostrava pouco entusiasmo com o facto de, para o nível local, se preverem somente 2 órgãos de saúde e assistência, as misericórdias das sedes do Conselho e as subdelegações de saúde. Na Assembleia Nacional, o debate deste novo Estatuto focou-se em aspectos doutrinários e políticos e foi marcado por 3 reflexões principais. A ideia de que o Estado, há já bastante tempo, tinha mais do que uma função supletiva em matéria de assistência, a ideia da compensação de encargos do plano da ação assistencial e a noção que finalmente se atribuíam às misericórdias algumas condições para cumprirem a nível conselho as suas funções, as funções que em 36 tinham sido confiadas. A discussão parlamentar suscitou várias apreciações sobre o funcionamento dos serviços públicos e particulares que operavam nos domínios da assistência. O diagnóstico dos deputados apontou para a falta de recursos humanos e técnicos nos hospitais subregionais, para a falta de condições de trabalho atrativas para os médicos, para as remunerações e salários baixos, para a necessidade de uma modernização técnica das misericórdias e para a excessiva burocratização das subdelegações de saúde e para a falta de assistência para a falta de planos de assistência para os territórios ultramarinos. Como não temos tempo, eu vou passar a discussão que é tida. O deputado Veiga de Macedo, que era o presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho, Previdência e Assistência, encarregado de estudar a proposta de lei e o parecer da Câmara Corporativa, vai tentar uma modelagem da proposta de lei no sentido de serem preservadas as atribuições das instituições de previdência, e a isto não era alheio o facto de ele ter sido o autor da proposta de lei de previdência.
mas acho que podemos passar isso por agora e saltar diretamente para as conclusões, comparando então o que aconteceu entre o Estatuto de 44 e o Estatuto de 63. Comparando os dois estatutos, há uma diferença substancial na sensibilidade parlamentar em relação à intervenção do Estado no domínio assistencial. A responsabilidade e a competência do Estado no fomento e no apoio das atividades de saúde e assistência eram, no início dos anos 60, totalmente aceitas. Recordem-se que em 44 não foram. Mais do que isso, eram reclamadas pela maioria dos deputados, inclusivamente pelos que advogavam autonomia para as instituições particulares, mas que não deixavam de solicitar a atribuição de financiamentos públicos para a sua manutenção. A avaliação do Estatuto de 63, feita pelos parlamentares, sugere também que, neste domínio, as questões técnicas assumiam uma crescente importância para a tomada da decisão política, diminuindo o confronto a propósito das questões doutrinárias. Revelador disto mesmo é a forma como alguns deputados deslocam a questão do corporativismo do plano dos princípios para da sua implementação no terreno. Também a defesa dos interesses da Igreja Católica sobre a assistência assumiu outras características. Há prioridade dada em 44 pelos católicos ao desenvolvimento da assistência social por via de instituições próprias, autónomas do Estado, parece suceder-se a aceitação da realização desse trabalho em organismos intervencionados pelo Estado e dele dependentes, embora salvaguardando a possibilidade de exercerem uma missão civil evangelizadora. O discurso defensor de uma autonomia da Igreja Católica no domínio das prestações assistenciais tende a ser substituído por um outro que coloca em evidência a predisposição para a colaboração com o Estado, aceitando do espaço de intervenção e dos instrumentos que este concede, mas exigente do estabelecimento de uma base de mútua compreensão dos interesses de cada parte, com vista a recolher os maiores benefícios possíveis. Obrigada.